Espírito de Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E ao pastor pelo convite, a toda a amada igreja, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela minha mãe, pela minha esposa que me acompanha. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no tema da campanha, irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9, onde o apóstolo Paulo ele nos escreve dessa forma: ficai, porém, em Éfeso, até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Toma seus assentos, irmãos, e eu peço que vocês abram vossas Bíblias na mensagem que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11. O tema da campanha, irmãos e irmãs, é portas abertas. O apóstolo Paulo escreve que uma grande porta se abriu, porém há muitos adversários. Deus, ele abre porta para a nossa vida, irmãos. Deus, ele abre porta de emprego. Deus, ele abre porta da cura, abre porta da libertação. Deus abriu a porta da salvação para todos nós, e a graça. Deus é aquele que onde abre, ninguém mais fecha, e quando fecha, ninguém mais abre. Só que eu quero aqui falar para vocês o que Deus gerou em mim, quando o pastor fez o convite, é que existem portas que não está para Deus fechar. Existe porta que nós temos que fechar. E essa nós vamos ter que ter atitude. Nós vamos ter que ter coragem para tomar uma decisão para fechar essas portas ou deixar ela aberta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, aonde tem 5 portas aqui nesse capítulo, que um homem de Deus, segundo o coração de Deus, abriu por não vigiar, que deveria ter mantido fechadas. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, o texto diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e esta era muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram a Davi: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando a ela, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Versículo 5: e a mulher concebeu, e enviou, e mandou avisar Davi, dizendo: estou grávida. Então enviou Davi a Joabe uma mensagem, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou a Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, homem? Por que não desces à tua casa? E disse Urias a Davi: a harpa e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa, comer e beber, para me deitar com minha mulher, pela
pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou. Comeu, bebeu diante dele e embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na cama, como o servo do seu senhor. Porém, Urias não desceu para sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pela própria mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força de peleja. Retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei, ficando bravo, te diga: porque vós chegaste tão perto da cidade e a peleja? Não sabia vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubzete, não lançou a mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de quem morreu em Tebes? Por que vós chegaste ao muro? Então dirás também: morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e fez saber a Davi tudo aquilo que Joabe falou para ele. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens de que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até entrando na porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça-te tu na peleja contra a cidade e derrota. Esforça-te tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele pôs por mulher, e ela lhe deu um filho. Aí o último versículo diz: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mantenha a tua Bíblia aberta, acompanha comigo, irmão, a ministração. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, sujo, aonde a imundície, o pecado, aonde todos os dias eu e você, todos que estão na tribuna aqui, somos convidados a entrar na porta do pecado. A tentação chama nós todos os dias. A tentação é como uma brecha de uma porta que nos convida a olhar e abrir ela. Ser tentado não é pecado, mas ceder a tentação é pecado. O apóstolo Paulo sofreu por isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreve Romanos 7, 18 e 19, dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. A inclinação do pecado, a inclinação para as más atitudes, para costumes errados, para vontades erradas, vai habitar dentro de nós no tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Nós só vamos ser libertos disso quando o nosso Jesus voltar, nos chamar, e nós temos um corpo glorificado, que é livre da carne, livre do pecado. Mas enquanto isso, você vai ter que travar uma briga com o pecado, com a tua carne. Tu vai ter que renunciar diariamente. Martinho Lutero, ele escreve, irmão: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que ele sabia nadar. Agora tenho que matar ele todos os dias. Aleluia, Jesus! Todo santo dia nós temos uma cruz para carregar. E a maior pessoa que a gente tem que vigiar e tomar cuidado é que a pessoa que você se depara de frente do espelho é você mesmo, é eu mesmo. Capítulo 11 aqui, a qual eu li e você leu junto comigo, não está falando de um homem ímpio, não está falando de um traficante que nunca ouviu a palavra de Deus,
Não está falando de uma pessoa desandada no mundo que nunca veio na casa do Senhor. Capítulo 11 de 2 Samuel está falando de Davi, escolhido por Deus, ungido por profeta Samuel, recebeu o Espírito Santo de Deus, tocava a harpa, e o demônio saía de Saul, matou Golias, derrubou tantos impérios, conquistou tantas riquezas, chamado na Bíblia como o único homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que esse homem fez. Esse homem aqui abriu 5 portas: a porta da cobiça, a porta do adultério, a porta da mentira, a porta do assassinato e a porta do roubo. Muitos gostam de Davi matando Golias, mas a Bíblia é clara em mostrar tanto um lado da moeda como o outro, irmão. A Bíblia mostra diversos homens de Deus aqui, o lado bom e o lado errado. Ela mostra Abraão como pai da fé, mas mostra Abraão mentindo. Ela mostra Pedro andando sobre as águas, mas mostra Pedro negando Jesus. A Bíblia não esconde, irmão, o lado humano das pessoas. Mas você não vê na Bíblia uma pessoa que nunca errou. Só teve um, Jesus de Nazaré. Ele não errou, não teve falha, porque ele é o sacrifício perfeito, santo, salvador da nossa alma. E qualquer pessoa aí, os pastores e presidentes de ministério, você vai encontrar erros, falhas, porque não é ele que a gente tem que colocar na nossa fé. A nossa fé tem que estar firmada no autor e consumador, Jesus Cristo. E no texto bíblico aqui, irmãos, a primeira porta que Davi abre é a porta da cobiça. Davi quebra o 10º mandamento, Êxodo 20:17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A cobiça, irmão, é a porta de entrada para diversas outras coisas na vida de todos nós. Tiago, ele escreve Tiago 1:14-15: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é cobiça? A palavra no original quer dizer um anseio, especialmente por aquilo que é proibido, um forte desejo. E isso se expande, irmão, para tudo que está na nossa vida ao redor. Davi, ele tinha o reino nas suas mãos. Davi herdou todo o império de Saul, as mulheres de Saul. Davi tinha diversas mulheres. Ele já estava quebrando o princípio de Deus, que depois eu vou mostrar para vocês. Davi tinha tudo, mas a cobiça, o desejo de querer mais. E nós cristãos temos que tomar cuidado. Nós temos que saber se contentar com o que nós já temos. Aleluia! Que seja pouco, que seja muito, que nós venhamos saber se contentar com o que Deus já te deu. Muitos caem nos laços do diabo, porque começa a olhar para o que não tem, mas o que não tem, quebra a sua vida. Começa a cobiçar as coisas do irmão do lado. Começa a cobiçar carro, moto, dinheiro. Não é que vem os roubos, irmão, pela cobiça de querer ficar rico. Não é mais fácil trabalhar, procurar um emprego. Mas não, a cobiça, querer as coisas fáceis. Quantos jovens hoje não dessa sepultura? Pela cobiça, por esse erro, por essa falha. E a Bíblia diz mais, 1 João 2,16: pois que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A cobiça, irmão, foi a primeira porta que Davi abriu. Segundo Samuel 11:1, o texto diz, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, com ele e seus servos, e a todo Israel, para destruir os filhos de Amon. O engraçado é que Israel vai destruir um povo
que foi gerado num ato sexual ilícito, como Davi caiu. Esse povo Amon aqui é descendente das filhas de Ló, que se deitaram com seu próprio pai. O exército está indo destruir esse povo, e Davi vai cair no pecado que esse povo foi gerado. A Bíblia diz que, porém, olha o autor bíblico, Davi ficou em Jerusalém. O tempo era tempo de guerra. O tempo era época que tinha guerra, que tinha peleja. Davi, irmãos, era soldado, era guerrilheiro. Era obrigação dele para a guerra, mas Davi estava o quê? Estava ocioso, desocupado. Davi quis ficar. Davi, irmãos, quis terceirizar o trabalho, enviou outro no lugar dele. Davi se acomodou, porque estava tudo bem no seu reino. Davi abaixou a guarda, porque não era tempo de peleja. Meus irmãos, a época que nós temos que tomar cuidado é quando tudo está andando em paz na nossa casa. Quando tudo está tranquilo, abre o olho, toma cuidado. Pedro se achou que era alguma coisa, estava tudo bem, mas Pedro caiu no laço da autoconfiança. Elias derrotou diversos falsos profetas, mas no momento da vitória Elias correu de Jezabel e pediu a morte. Não foi no campo de batalha que Davi caiu, irmão. Não foi na guerra que Davi caiu. Foi no momento de paz, de tranquilidade. Porque o maligno não brinca no serviço. E o texto diz, irmãos, segundo Samuel 11:2, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Falta de comprometimento. Enquanto alguns trabalhavam, Davi dormia. Se levanta tarde, ocioso, que significa que é desocupado, nada para fazer. Está tudo conquistado, está tudo sob controle. Toda guerra govou, Deus já dá vitória. Toda guerra govou, Deus faz nós ganhar. Deus está comigo. O Espírito Santo de Deus está comigo. É igual se achando alguma coisa. E nesse momento, nessa hora, Davi cai. A Bíblia diz: e viu no terraço a mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. Billy Graham vai falar algo muito interessante para todos nós. Evite o segundo olhar. Você não pode controlar o primeiro, mas pode evitar o segundo, que se torna cobiça. Martinho Lutero também diz que é impossível você impedir que um pássaro pouse em você, mas é possível impedir que ele faça um ninho em você. Assim é o pecado da nossa vida, assim é a tentação da nossa vida. Ela vai vir. O que Davi devia ter feito? Desvia o olhar, não olha. Aleluia. Mas Davi permaneceu olhando, permaneceu admirando aquela mulher se banhar. E aqui o alerta, irmãos, tanto para homem como para mulher: não cobice as coisas dos outros. Aleluia. Quando a inclinação da carne vir, pede o Espírito Santo libertar, pede o Espírito Santo entrar. Não cobice o carro, a casa, as coisas que o próximo tem. Não deixe esse desejo carnal vir, porque ele habita dentro de todo ser humano nessa terra. Ele corre no teu sangue, corre no meu sangue. Aqui foi Davi, irmãos. Não foi qualquer homem, não. Foi Davi, um dos maiores homens da Bíblia. Foi Davi que escreveu 73 salmos, irmãos. Eu não estou falando de qualquer ser humano aqui, não. Davi, comparado a todos que existem na geração, ele era mais santo do que nós ainda, irmãos. E olha o laço que esse homem caiu. Mateus 6, 22, 23 diz que nossos olhos é a candeia do corpo. Jesus diz: a candeia do corpo são seus olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Nós temos que tomar cuidado pelo que nós assistimos, irmão, pelo que está nos nossos olhos. Nós estamos vivendo um tempo hoje em dia de depravação moral, principalmente na área sexual. Nós temos que vigiar o que nós escutamos. Nós temos que vigiar o que nós vemos. Nós temos que vigiar com pessoas ao nosso redor. Nós temos que vigiar com ambientes. Se você tem inclinação para o erro, não vá para aquele ambiente que você sabe que você vai cair.
A Bíblia diz, o único erro, o pecado, a Bíblia diz, é fugir da prostituição, porque não tem como brigar com esse desejo carnal. Não tem como você ir no mano a mano. A inclinação da carne derrubou Sansão. A inclinação da carne derrubou Davi. A inclinação da carne derrubou Salomão. A inclinação, fugir da prostituição, fugir desse mal. Em nossa geração hoje, tantos jovens, tantas meninas se prostituindo, depravadas, dançando em músicas que depravam elas mesmas, canções de depravações. E pais, tomem cuidado com o celular dos filhos, o que eles estão vendo. Está entrando dentro da casa, dentro dos lares. Vigia. E os momentos que homens de Deus e mulheres de Deus são tentados, é o momento que estão sozinhos, irmãos. Não é naquela congregação, não, se você tem tentado, não. É no momento sozinho, dentro do teu quarto. No ambiente que ninguém está vendo, que o pastor não está vendo, que o pai e a mãe não está vendo, que o esposo e a esposa não está vendo. É nesses momentos. Nós temos que vigiar com quem está do nosso lado, no local de trabalho e tudo, irmãos. Jó, ele dá um conselho, Jó 31:1. Jó, ele mesmo disse: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem, numa mulher. Toda vez que a Bíblia se refere a palavra somente para mulher, irmãos, ela também está se referindo a um homem. Do mesma inclinação do pecado que o homem tem, a mulher também tem. E outro ponto interessante aqui no versículo 1 e 2 ainda, é que essa mulher, irmão, estava tomando um banho no lugar onde poderia ser vista. Será que não tinha outro lugar para aquela mulher tomar banho? Será que não tinha outro local para aquela mulher tomar um banho? E a Bíblia diz, nós não podemos ser uma pedra de tropeço para nossos irmãos. Não podemos levar nossos irmãos a pecar. Lucas 17:1, Jesus diz: é impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. Homem e mulher tem que tomar cuidado, irmão. Eu já escutei de boca de mulheres dizer: eu gosto de ser vista na rua e algum homem mexer comigo. Isso é prostituição, lascívia, imundície. Quem tem que te ver é o teu homem. Homem, quem tem que te admirar é a tua mulher. Você não é prostituta, nem prostituto. Nem é pedaço de carne para andar exposto na rua. Espírito de espírito sem as vestes. O homem para a mulher para o homem. E não para quem está na rua. Deus vai julgar os imorais. Quem peca e quem levou o outro a pecar. Abre a Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 7. 7 e 10. Salomão escreve, irmãos, Provérbios 7 e 10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia no coração. Que é Salomão narrando uma passagem onde uma mulher imoral quer seduzir o homem que passava. E aí você aplique isso sendo o contrário também. Homens imorais querem seduzir mulheres. E esta era alvoroçada e contenciosa, e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e a beijou, ele esforçou o seu rosto e disse: sacrifício pacífico tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente a tua face, e te achei. Já descobri a minha cama com as cobertas de tapeçarias, com obras lavadas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés e canela. Vem, saciemos de amores até pela manhã. Alegremos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um secretário de dinheiro levou na sua mão, no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue logo, como um boi que vai para o matadouro, e como um louco ao castigo das prisões. Você viu o começo ali, a astúcia da pessoa para seduzir a outra?
Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Essa mulher aqui estava tomando banho, algo não era para ser tomado. Talvez essa mulher não era a primeira vez que ela ia ali. Talvez ela foi avisada. Ou talvez a intenção dela mesmo não era se deitar com o rei. A Bíblia não diz, mas talvez poderia ser. A Bíblia só conta para nós o necessário. Mas não era o local para ela estar. Não era o local para ela se banhar. Eu e você temos que tomar cuidado com a nossa inclinação do nosso coração. Segundo Samuel 11:3 diz, acompanha comigo. E mandou Davi da Agar. Quem era aquela mulher? Davi mandou, irmãos, um dos seus servos descobrir quem era aquela mulher. Mandou um mensageiro saber mais sobre aquela mulher. E disseram, irmãos, o homem trouxe uma lista completa para Davi. Esse mensageiro foi boca de Deus para Davi. É Deus avisando Davi. Esta é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Eliã e Urias, irmão, ambos trabalhavam para Davi, serviam a Davi, mas Davi ignora o aviso. O servo de Davi foi boca de Deus para Davi. Quantos hoje também ignoram o aviso de Deus? Quantos hoje vêm num culto como esse, escuta a mensagem como essa? Deus está alertando, o Espírito Santo está batendo, está sabendo que está errado, mas vai, ignora o aviso e vai. Você está ignorando a placa, irmão. É como uma placa que diz assim para você, curva acentuosa, reduz a velocidade, você continua pisando no acelerador. Você continua pisando na estrada do pecado, pagando para ver o que vai acontecer. E o que chama a atenção, irmão, é que Davi caiu em uma área que ele não tratou e não vigiou. Essa área aqui de Davi é uma área que Davi devia ter vigiado há muito tempo. Ninguém cai do dia para a noite. Começa aos poucos. Davi tinha um grande problema na área sexual. E nós temos que tratar as áreas que nós conhecemos que são fracas. E nós temos que tratar, irmão, tomando atitudes severas. Davi era rei, não era? Em Deuteronômio 17:14, a Bíblia diz: quando entrarem na terra que te dá o Senhor teu Deus, é a lei que dizia isso, e todo rei tinha que obedecer. Quando entrar e a possuir, nelas habitar, e disserem, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porém certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Davi foi escolhido por Deus, não foi? Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja entre teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltará a esse caminho. Tampouco para si multiplicarás mulheres. Davi vinha quebrando uma regra de Deus faz tempo. Davi estava vivendo na imoralidade, no oculto faz tempo. Essa queda aqui de Davi foi pública, foi para todo Israel ver, embaixo do sol ver. Porque Davi já tinha como mulher Mical, Ainoã, Abigail, Macá, Agité, e Abital e Eglã, e agora é Betseba. E fora as concubinas, Davi tinha quebrando regras de Deus faz tempo. Se ele observasse a lei, ele já tinha colocado um freio, mas ele não observou a lei. Não é porque Deus não está falando cara a cara com você que você tem que ficar desobedecendo a Deus. Você vai esperar Deus descer do altar, usar algum pregador, ou parar alguém na rua, apontar o dedo na cara e te envergonhar? Ou Deus te levar para a cama do hospital? Ou Deus tratar com você, para você acordar para a vida? Não, irmão, não tem que chegar a isso não. Davi vinha quebrando essa regra de Deus há muito tempo. Essa porta do erro, a porta do pecado estava na vida de Davi há muito tempo. E dessa porta, irmão, abriu outra. Da cobiça veio o adultério. Davi quebrou o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Êxodo 20:14. Samuel 11:5 diz: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer ela, e ela veio e se deitou com ele, pois já estava purificada da sua imundícia. Isso quer dizer, tinha passado os dias que aquela mulher ficava separada do marido.
Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O que Davi fez, irmão, foi um ato que está sendo induzido nos nossos dias hoje em dia. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. A palavra prostituição aqui que Paulo escreve no original é porneia, e indica qualquer tipo de relação sexual ilícita. Vou trazer a lista para você aqui agora. Primeiro, fornicação, relação fora do casamento. Namorados tendo relação antes de casar é pecado, e está na lista de Coríntios que vai para o inferno. Não é eu não que estou pregando isso, irmãos. Não é a palavra do Clébio, não. É Bíblia, é a Santa Escritura. O mundo hoje em dia diz aí, né? More junto, fique, beije, e depois veja esse caso. A palavra de Deus não diz isso. O mundo hoje, irmão, está nessa imundícia. O segundo tipo de relações assim, prostituição, considerada porneia, é o incesto, relação sexual entre parentes, irmãos, pais e filhos. E já tem leis sendo criadas no Brasil para aprovar esse tipo de casamento. Terceira, poligamia, casamento entre 3 pessoas ou mais. Você está vendo hoje em dia aí? Homem que se casa com 2 mulheres, mulheres que se casam com 2 homens. Isso é depravação, é imoralidade, irmão. O mundo pode falar que é amor, mas a Bíblia chama de prostituição, porneia. Quarto, a homossexualidade, relação sexual entre as mesmas pessoas. Porneia, é pecado. Não é o Clébio que está falando, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E podem se levantar reinos, impérios, deputado, senador, presidente, para querer fazer leis contra essa palavra, mas a palavra vai continuar, irmãos. O Império Romano caiu, a Babilônia caiu, o Egito caiu, mas a palavra de Deus permanece de pé. O homem gostando ou não, a palavra de Deus é uma só. Pecado é pecado, mesmo que a nossa geração diga que não diz mais pecado. Quinto, a prostituição, vendeu seu próprio corpo em troca de dinheiro, é pecado. Sexta, pornografia, filmes pornô, é pecado. E a pornografia tem destruído casamentos e vidas. Segundo um estudo na Inglaterra, 93% dos adolescentes de 14 anos de idade já viram material sexualmente ilícito. Cuidado com o teu filho, que o teu filho vê no celular. Monitora e vigia tu com os próprios olhos também. Aleluia. E Jesus, ele nos deu um grande alerta, irmão, para tratar esse tipo de pecado e qualquer outro. Mateus 5,28, a Bíblia diz: eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Só de olhar, de atentar, de desejar, não precisa nem se deitar, já cometeu adultério com ela. Jesus, irmão, ele disse para mim e para você: se a tua mão te faz pecar, corta. Se os teus olhos te levam a pecar, arrancam. O que isso quer dizer? Você se automutilar? Não. Para você tomar atitude severa contra a tua inclinação carnal. Se for necessário acabar com amizades, acaba. Se for necessário mudar de casa, muda. Se for necessário mudar de emprego, muda. Tome atitudes severas. Outra porta que Davi abriu, irmão, a porta da mentira. Davi quebrou o 9º mandamento. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Davi, irmão, quando viu que a mulher estava grávida, Davi manda mensagem para Joabe: envia Urias, o Eteu. E Joabe envia ele. Na mente de Davi era: vou trazer ele de volta da guerra, vou conversar com ele, vou liberar, ele vai para sua casa, se deitará com a sua mulher está grávida de alguns meses, e o meu pecado vai estar encoberto. E
e vai estar tudo sossegado. Vou estar no meu reino, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. E Davi faz isso. Segundo Samuel 11:8 diz: depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. O rei agradando. Ia dar certo se Deus não colocasse a mão, porque não deu certo porque Deus não permitiu esse plano encobertar o erro. Só que ele vai, ele não se deita com a sua esposa, fica na porta da casa do palácio real. Davi fica bravo, manda chamar ele novamente. E aí, irmãos, olha só que interessante o que Urias disse a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para meditar com minha mulher. Urias, irmão, sua descendência era gentil. Ele não era sangue judeu, mas estava dando uma lição de moral para Davi. Primeiro ele diz: a arca, mostrando que ele teme a Deus. Davi não temia. Segundo, Israel, mostrando que ele era fiel ao seu país. Davi não estava sendo. Terceiro, a tribo de Judá, mostrando que ele era fiel à tribo de Judá, que era a tribo cabeça, mas Davi não era. Quarto, fiel a Joabe, o seu general. Que diferença, irmão, entre esse homem e Davi. Era como se Deus falasse para ele na cara de Davi, usando a boca de Urias, irmãos. Mas o pecado, ele cauteriza a mente do homem, irmão. Cauteriza de tal forma que a pessoa não consegue enxergar. A pessoa fica cega. A pessoa não enxerga mais. E a Bíblia diz, segundo Samuel 11:12, então disse Davi a Urias: demora para aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E o que ele faz? Embebeda o homem. Só que nada dá certo. Davi então abre outra porta. Olha só, irmão, um abismo chamando outro abismo. A porta do assassinato. Davi quebra o 6º mandamento, Êxodo 20:13: não matarás. Davi planeja a morte de um inocente. E o que mais terrível é que ele pega uma carta, escreve e entrega na mão do homem que ia morrer. E Davi sabia que Urias era fiel a ele, tão grande que ele não ia abrir aquela carta. Davi escreve a carta, fecha com o selo real, entrega na mão de Urias. Ele leva a própria morte para Joabe. Davi, irmãos, repito, não era um homem ímpio, irmão. Foi Davi, quando era jovenzinho, que escreveu o Salmo 23. Foi Davi que matou Golias. Foi Davi que foi ovacionado por todos, que era tido como um homem de Deus, que era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Foi esse homem que virou um assassino, alguém que cobiçou, um mentiroso. Foi esse homem que ficou nessa situação. E isso serve de alerta para todos nós, para mim, para cada um que está aqui. 1 Coríntios 10:12 diz: assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Vigia. Temos que tomar cuidado, irmãos. Segundo Samuel 11:17 diz: e aconteceu, pois que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E detalhe, não morreu só Urias, não. Morreu mais gente, irmãos, com Urias, por causa de um pecado de um homem só, que matou um homem inocente, Urias, e matou mais outros pais de famílias que estavam na guerra. E Joabe manda a notícia para Davi, manda o relatório da guerra. E no meio do relatório, um ponto-chave, que aquilo interessava a Davi: Urias está morto. E Davi, naquele momento, Davi ficou tranquilo. Davi descansou, respirou fundo. Porque Davi estava preocupado com o que as pessoas iam falar dele. Davi estava preocupado no reino que ele ia perder. Davi estava preocupado com o seu nome, com o seu status. Mas esqueceu de se preocupar com Deus.
Muitos estão assim hoje em dia, irmãos. Muitos estão preocupados com o que as pessoas pensam dele, mas se esqueceram de Deus que observa. E o texto diz que Davi abriu mais uma porta. Ele roubou o que não era dele. Êxodo 20:15, outro mandamento que Davi quebrou: não furtarás. Esse mandamento de respeito a não pegar o que é dos outros. Segundo Samuel 11:26 diz: ouvindo pois a mulher que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor, e passando o luto enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e foi ela por mulher, e passando o luto. A mulher não era dele. Ele roubou o que era dos outros para a vida dele. Tem gente aí hoje aí também dessa forma, né? Acaba com o casamento dos outros e diz que a bênção é de Deus. A bênção é do diabo. Deus não dá no meio disso não. Deus não acaba um casamento de um adultério para unir outro não. Deus não faz esse tipo de coisa não. A mulher de Isaac não foi fruto de adultério não. Deus mandou para ele. Davi roubou o que era dele. E o bonito do texto é que diz: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus estava observando, irmão. Deus está de olho em mim e em você. 24:48. Salmo 139, que Davi escreve depois tudo que ele passou. Ele disse: subi ao mais alto, do Espírito está lá. Se eu descer a profundeza da terra, do Espírito está lá. Para onde fugirei eu do Espírito? A escuridão é para Deus como a luz, irmão. Palavras que ainda vão ser geradas dentro de nós, Deus já sabe. Pensamentos que vão ser gerados dentro de nós, Deus já sabe. Você e eu somos muito tolos se achar que Deus não está vendo a gente. Se achar que Deus não está contemplando o nosso caminhar. Davi, irmão, fez tudo isso, mas veio as consequências para a vida de Davi. A destruição da família. A Bíblia diz que ficou quase um ano, irmão. 9 meses. A criança nasce. Deus deixa pegar a criança no colo. Deixa ele e Betseba pegar amor o bebê. Deus manda o profeta Natan na casa de Davi. Natan faz uma parábola para falar com Davi, onde ele diz que Davi, olha Davi, chegou um viajante Davi, na casa de um homem pobre Davi, na casa de um homem rico Davi, e esse homem rico Davi, mandou pegar a cordeirinha de um homem pobre Davi, para dar de comida para o viajante que chegou na sua casa. Davi fica bravo e diz: digno de morte esse homem, vai pagar 4 vezes mais. Natan aponta o dedo para a cara dele e diz: tu é esse homem, Davi. Deus te tirou de trás das ovelhas, Davi. Colocou como um rei, Davi. E tu mataste Urias, pegaste a mulher dele, Davi. Tu fizeste um culto, Davi. Mas eu farei presente de todo Israel, Davi. E a espada de Deus chegou para Davi. Um pecado que Davi desfrutou de um prazer de horas ali, custou a vida inteira dele. Minutos de prazer não vai apagar fogo da destruição da minha vida, da tua vida. O filho que foi gerado em pecado foi morto. Ele chorou, mas Deus matou a criança. Aminon, filho de Davi, estrupou a própria irmã. Abisalão, que era irmão de Aminon, mata Aminon. Abisalão depois tenta matar o seu próprio pai Davi, tenta roubar o reino. Abisalão manteve relações sexuais com as mulheres de Davi em cima do terraço. Foi no terraço que Davi começou o pecado. É no terraço que Deus tratou o pecado de Davi. Deus disse para Davi: tu fez o culto, mas eu vou permitir para todo Israel ver. Não brinca com o pecado, não brinca com o erro. Não brinca que Deus está te contemplando. Na melhor hora, o leão da tribo de Judá pode descer e vir na tua cara, apontar um dedo e te
sequência chegou, Davi escreve o Salmo 51. Abaixa mais a tua cabeça que eu vou ler para você. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Eis que as armas da verdade no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como um isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me um fio jubilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Toma e dá-me a alegria da tua salvação. Sustente-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraste sacrifícios, senão eu usaria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito no Deus. Dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o altar. Deus ainda perdoa. Se Davi tivesse no nosso meio hoje em dia, Davi seria crucificado pela igreja de hoje. Davi seria excomungado pela igreja de hoje. Mas Davi se prostrou perante Deus, pediu perdão e Deus o perdoou. Quero dizer a você, Deus te perdoa. Se você errou, confesse ao Senhor. Se coloque de pé diante da presença dele. Confessa os teus erros, as tuas falhas, que Deus está de braços abertos para te perdoar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar sua assento, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Como é bom ouvir a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Tem motivo de glorificar a Deus, porque aqui é a casa do Senhor, a casa de Deus, que Ele conhece os teus servos, Ele conhece os teus filhos. Não é por acaso que Deus tem falado, irmão, com a igreja. Tem falado quinta, tem falado sexta, tem falado sábado e tem falado domingo. Mas ainda tem pessoas que não estão acreditando na voz do Senhor. Tem pessoa que está escolhendo ficar no pecado de qualquer jeito, mas Deus está denunciando o pecado. Porque o que é pecado continua sendo pecado, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que desacreditam daquilo que Deus mostra, aquilo que Deus fala, que Deus revela. Tem pessoas que querem passar por certo, mas está errado. Fazem isso conosco. Mas Deus vai começar a mostrar, irmãos. Não adianta querer tomar remédio não, que não vai dar certo. Porque tem pessoas que é assim, eu errei, eu peguei, agora eu vou tomar um remédio e vou tirar a criança. O que Deus falou, Deus não muda. Deus continue falando, Ele vai continuar falando. Sabe, porque tem pessoas que não se arrependeu. Precisa se arrepender, irmãos. Toma cuidado. Eu sentado aqui, irmãos, não é só para homens não. Deus falou assim, tem mulheres casadas, irmãos, que fica muito apegado no Instagram, no Facebook, vendo coisas que não prestam. Fica tendo um desejo sexual. E Deus falando aqui, toma cuidado, melhor você arrancar isso da sua vida, porque o seu corpo ser lançado no inferno, porque Jesus, Ele quer purificar
viciadas na pornografia, pessoas que vivem na prostituição, no adultério, na fornicação, pensando se você não está aguentando casa, irmãos. Tem pessoas que não têm coragem, irmão, de confessar. Tem coragem de desmentir Deus, irmãos. Ananias e a sua esposa mentiu para o Espírito Santo. Foi falado aqui, morreram na mesma hora. Se for preciso, irmãos, Deus mata, irmãos. Deus coloca no leito. Não é mais fácil chegar e falar: eu errei, irmãos, eu pequei, eu falhei, eu aceito a disciplina, Glória a Deus, aleluia. eu aceito, eu errei. Foi no momento na carne, caí. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a tua transgressão nunca prosperará, irmãos. Tem alguém nesta noite aqui, irmãos, para Jesus Cristo, que quer confessar os seus pecados, os seus erros? Eu falhei, eu se afastei do caminho do Senhor, eu estou na igreja, mas eu estou desviado, porque eu estou vivendo uma prática ilícita, num erro, na mentira. Mas nós acreditamos e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva. Tem mais pessoas que estão aqui, irmãos. Tem mais pessoas que precisam sair do seu lugar e falar: eu não aguento mais a viver essa vida de engano, a viver essa vida de pecado, essa vida que tem me iludido, que eu fico na bebida, eu fico nas drogas, eu fico na prostituição. O pecado está te enganando, mas a verdade foi falada aqui nesta noite, e a verdade ela te liberta. Tem alguém ainda que não conheceu Jesus como Salvador? Todos que estão aqui, alguém que ainda não é crente, irmão, levanta as mãos para nós orar por você. Não é crente, irmão? Então vem para a presença de Deus, mas vem de verdade. Tem alguém que está afastado aqui do caminho do Senhor que precisa retornar, irmãos. Aquele que confessa em Deus alcança a misericórdia. Ei, se você confessar os teus pecados aqui, aquela mulher que foi pega em adultério, ela chegou diante dos pés de Jesus, aonde a multidão estava apedrejando ela, querendo apedrejar ela, mas Jesus falou: aonde estão seus acusadores? E Jesus falou: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Tem mais alguém aqui, irmãos, que precisa confessar? Você não precisa, às vezes, vir à tona, mostrar para todo mundo, mas procure, irmãos. Procure o seu pastor. Procure, você não quer procurar o seu pastor, procure o seu pai, a sua mãe. Vamos despertar a igreja. Porque Deus, ele não vai falar uma coisa que está acontecendo. Deus, ele fala o que está acontecendo. Porque tem pessoas ainda que não confessaram os seus pecados, seus erros. Deus, ele sabe o que ele fala no momento certo, na hora certa. Mas se você continuar encobrindo o seu erro, cuidado, vai vir à tona, irmão. Vai vir à tona. Se você não aguentar, você vai se desviar do caminho de Deus. E Deus vai permitir. Depois não queira colocar a culpa em pastor, em líder, não adianta. Porque viver no pecado é bom, opa, é maravilha, né? A obra da carne. Mas confessar, irmãos, ninguém quer confessar. Às vezes é mais fácil chamar um pastor de mentiroso, que o pastor está inventando, que Deus não está revelando nada para a irmã do círculo de oração. Essa irmã está na carne, esse irmão está na carne. E muitas das vezes não confessa. Mas se você confessar hoje, a misericórdia vai para cima de você. É a palavra. Está aqui essas duas almas. Está confessando porque estão afastados do caminho de Deus. Estão reconhecendo que se viver na prática errada, Jesus vai voltar e eles vão ficar. Jesus está à porta, irmãos. Então você presta bem atenção. Algumas portas você vai ter que fechar da sua vida. Então você vai morrer espiritual. Presta atenção, se coloque em pé, irmãos. Está aqui a vida do Luiz, a vida da Noemi. Estão afastados do caminho do Senhor. Estão retornando, irmãos. Quando você confessa, você pede ajuda, irmãos. E queira ajuda. Queira fugir do erro, fugir da mentira. Deus, ele fortalece. Ora pela vida dele, irmão. Estende a mão pela ela. Estende as mãos. Tem mais alguém nesta noite aqui, irmãos? Se tiver mais alguém, irmão, vem, irmãos. Vem quando é tempo.
Essas duas almas hoje estão confessando os seus pecados, os seus erros, reconhecendo que sem Jesus não dá. E Deus está trazendo misericórdia para eles. Aleluia. Senhor, meu Pai, está aqui, meu Deus, das tuas vidas, meu Deus. Senhor, meu Pai, estende as tuas mãos, meu Pai. Onde eles estavam afastados do caminho do Senhor, eles estão retornando, meu Pai. Venha dar força para eles, meu Deus. Que o pecado não venha prevalecer, meu Pai, sobre a vida deles, meu Deus. Porque hoje, meu Pai, o Senhor, meu Pai, falou com eles, meu Deus, para repreender todo o pecado na vida deles, meu Deus. Aonde eles vão ter força, meu Deus. Aonde as misericórdias do Senhor, meu Deus, vão ser derramadas na vida deles, meu Deus. E os pecados deles vão ser apagados, meu Deus. Vão ser apagados hoje em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Escreve, meu Pai, o nome deles no livro da vida, meu Deus. Faz eles ter alegria novamente, meu Deus. Faz eles ter paz, alegria, meu Pai, do Espírito Santo, meu Pai, no coração deles, meu Deus. E dá força para eles caminharem, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fortalece a força, meu Pai, dessas duas almas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. As mãos para o Senhor Jesus. Melhor coisa que vocês fizeram é acontecer daqui em diante qualquer coisa, vocês confessarem. Mas o que é difícil, você não confessar, pensando que está agradando a Deus, pregando, louvando, fazendo o querer de Deus e não é. É difícil, irmãos. Então, irmão, vigia, igreja. Jesus está voltando. Vigia. Você que está aí, está namorando, toma cuidado. Se não está aguentando, casa. Casa, ó, começa com o pai, com a mãe, não estão aguentando. Casa, porque é melhor ficar se abraçando, irmãos. A prostituição é pecado. Você que está cobiçando mulheres dos outros, toma cuidado, irmãos. Arranca o seu olho. Exclui algumas coisas da sua vida. Então você tem que se fazer o que, irmãos? Chegar diante de Deus, irmãos, com o coração quebrantado. Palavra boa que nós ouvimos. Mas, irmão, pode sentar, irmãos. Foi o que Deus falou, irmão. Nós gostamos de ouvir como Deus fala. Como Deus vem para denunciar o pecado mesmo, o pecado de sair da minha vida e da tua vida. Porque o inimigo tem planejado de um jeito e de outro, irmãos. Mas você está sendo alertado. Você está sendo despertado por Deus para que você não venha cair no laço, irmãos. Cair no laço. Por isso que esteja, irmão, ocupando a sua mente nas coisas de Deus. Pode ocupar a sua mente, irmãos. Eu estou aqui, mas tem pessoas dando risada na minha cara. Cuidado, irmãos. Fica dando risada, que o mundo está te esperando. O diabo está te esperando. Mas o pecado não vai prevalecer na igreja, não. Pessoas olhando, irmão. Tem jovem olhando na minha cara dando risada. Cuidado, eu estou vendo, irmãos. Você pode até desmentir para mim, mas para Deus você não desmente. E eu estou olhando a Deus. Deus, se for preciso, pode envergonhar. Porque ficar no pecado na presença de Deus não pode, irmãos. Ou você vive uma vida de santidade ou você não vive. Porque Jesus, Ele está voltando, irmãos. E continua dando risada aí do pastor. Continua. Que Jesus vai pegar, irmãos. E depois eu não vou visitar você, não. Não vou mandar ninguém, não. Porque você está brincando com as coisas de Deus. E quando você brinca com as coisas de Deus, Deus tira a mão dele e fala: vive a sua vida. Mas depois você não conta comigo. Então toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Foge do pecado, irmãos. O pecado está batendo aí na porta. Quando Caim ele pecou, Deus alertou ele: eis que o pecado está à porta. Ser vigilante e domina ele. Cuidado, se você não pecou ainda, toma cuidado para não pecar. Porque depois que pecar já era. Corta para os dois lados, irmão. Corta aqui no altar, corta aí para você. É vigilância, irmãos. Jesus fala com todos nós. Então você toma cuidado, irmãos, tá? Quando Deus venha falar, não fica dando risada não, debochando, que isso aí é pecado, irmão. É blasfema com o Espírito Santo. Pior coisa que você faz, blasfemar com aquilo que Deus tem falado na igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, depois tem ali cantina das irmãs, do ciclo de oração, irmão. Tá ali um arroz doce bem cremoso, abençoado por Deus. As irmãs estão fazendo aí para estar ajudando, tá bom, irmão? Vocês passam ali e abençoe ela, irmão. E eu já vou deixar bem claro, irmão. Quem pegou fiado, pague, irmãos.
Tá, irmão? Porque tem pessoas que tem meses aí, irmão, pensando que as coisas de Deus não é para abençoar, irmãos. As irmãs falaram, pastor, nós faz cantina, mas tem irmãs que não pagam, irmãos também não pagam. Então para de ser caloteiro, você é crente. Se você deve, você vai pagar todos os seus atrasados ali, Deus vai te abençoar mais e mais. Porque o crente pagou, comprou pagou, irmãos. Comprou pagou, irmão. Não adianta ser crente caloteiro que você não vai para o céu, não, você vai para o inferno. Então, paga lá as irmãs fazem com todo carinho para ajudar o caixa das irmãs, é as irmãs, é a mocidade, é os varões, que fazem trabalho assim, mas tem pessoas que falam, me dá e depois eu pago, depois eu faço pix, daí chega em casa e não faz. Então, irmão, se você deve, pastor, eu esqueci, pastor, então vai lá, eu estou lembrando você. E tem as marmitex, hein, irmãos? Tem as marmitex, então. Paga aí, em nome de Jesus, irmão. Pode acontecer um branco de esquecer aí. Pode acontecer, irmão. Isso acontece. Já chegou, não, pastor, me perdoe, pastor, eu esqueci. Eu falei, amém. Então você foi lembrado aí agora. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá bom, irmão? Que estão conosco aí. Tá conosco, irmãos. Os cooperantes que estão cooperando conosco, né, irmão? A vida do preventor, o Cléber, do Belém, junto com a sua esposa, junto com a sua mãe. A sua mãe, a vida de cada um dos irmãos que cooperaram conosco, está ali a Ana Beatriz, né, irmão? Conciliou ao Senhor também, está ela aí, a mãe dela, e os irmãos estão conosco. Então, fiquem firmes em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, que Deus abençoe, palavra boa da parte de Deus. Hoje em dia, irmão, não adianta querer analisar, irmãos, porque hoje em dia, o povo pensa que nós estamos na presença de Deus de qualquer jeito. Estamos orando, irmãos. Estamos orando, não é em vão que nós acordamos de manhã, fica bem que o dia inteiro na igreja, vai para o monte, se consagra, faz o querer de Deus, para quando nós vim aqui ouvir a palavra de Deus, a pessoa dá risada da nossa cara. Não é assim não, irmãos. Não faz isso, que isso aí você pode se prejudicar. Tá bom, irmão? Então, vigia, porque se Deus falou, porque tem. Não adianta falar que não tem, mas está encoberto. Mas a Bíblia diz que nada ficar encoberto que não pode ser revelado. Uma hora vem à tona, e quando vir, já era. Amém, irmão? Então vigia, vamos vigiar todos nós em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui, é o quinto dia, irmão. O quinto dia vai estar vindo aqui o presbítero Kelvin, vai estar trazendo a palavra de Deus às 7 horas. Vamos estar começando cedo. E na terça-feira, no nosso último dia, está vindo o diácono Rafael também. O homem de Deus, pega a Bíblia, irmão. Foi o que você ouviu hoje, você ouviu a Bíblia. Então esse dia é só Bíblia, é só palavra, para que o pecado não venha prevalecer na minha vida e na tua vida. Você foi alertado, eu fui alertado, basta eu e você praticar, irmão, não deixar o pecado reinar nas nossas vidas, amém? Então terça-feira, quarta-feira tem culto na sede, os irmãos estaremos lá conosco, os obreiros. Quinta-feira, culto com as irmãs do ciclo de oração. Sexta-feira as irmãs tem manhã e à tarde na nossa sede. Sábado tem cooperação, né? Tem cooperação. Nós não podíamos ir, irmãos, na igreja da Vila Prado, porque as irmãs não vieram aqui. Mas nós não vamos fazer diferente não, nós vamos lá, para mostrar que nós é diferente, não é igual eles. Tá bom? Vai lá, tem muita gente lá que já sabe disso, daquilo, mas não vieram cooperar conosco, mas nós vamos. Os varões vai estar cooperando aqui na Itaperuna, tá bom, irmãos? Nós vamos estar dividindo as irmãs, os jovens, tem outra carga também ali em Carapicuíba, um amigo nosso, o pastor Saulo, aniversário da igreja dele, convidou nós para estar indo lá, tá bom, irmãos? E algumas das irmãs vão lá, não podia ir, mas Deus falou, não faça isso, faça diferente. Mostra para eles que você é diferente. Vocês vão lá falar assim, nós viemos, mesmo que vocês não vieram. E quem tiver autoridade alguma irmã, pode abrir a boca. Vocês não foram para o nosso culto, mas nós viemos nos seus para adorar. Porque nós não viemos adorar o homem, viemos adorar a Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcos, pode fazer a oração? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Como diz o nosso pastor Jairo, né? Que culto é esse nosso? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar por isso, irmão. Pai de poder e de glória e Deus de eternidade, nós te agradecemos, Jesus, te louvamos, ó Deus, Espírito Santo do Senhor, por esse dia maravilhoso e abençoado que o Senhor nos concedeu, por esta palavra do
do céu aos nossos corações. Ó Deus de poder e de glória, leva a igreja, Senhor, nos guarda, nos cobre com o teu sangue. Ó Deus Santo e justo, que a sombra onipotente do Senhor nos cubra, meu Deus, em nome de Jesus, e nos dê uma semana abençoada debaixo da tua graça, Pai de poder e de glória. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo que vem, irmãos, o pastor Marcelo aqui se comunicou, a mocidade, também a igreja também tiver disposta a também fazer o evangelismo junto com a mocidade, eles vão estar subindo aqui no ponto final evangelizando. Então nós vamos em nome de Jesus, tá? Vamos junto com eles e o nome do Senhor venha se glorificar. Mas assim vai ser a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos estão felizes, amém.